Graças a paz, irmãos. Prazer nesta manhã estarmos juntos, louvando e adorando o nosso Deus e também compartilhar a palavra. O tema desta manhã é: em que consiste o verdadeiro amor? Em que consiste o verdadeiro amor? Esse mês nós estamos falando de Ele escolheu nos amar. É o tema de missões e nós estamos tratando esse tema. Mas nesta manhã eu quero meditar com você, quero aprender juntos. Em que consiste o verdadeiro amor? Convido a igreja a ler comigo 1 João, capítulo 4, verso 7 ao verso 7 ao verso 12. Quem está com fome? Diz assim o texto bíblico: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Oremos. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Muito obrigado por essa porção santa e sagrada das tuas escrituras. Ministra aos nossos corações, ilumina, Pai, os nossos olhos e nos ajuda a amar como o Senhor tem nos amado. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, se tem um tema tão importante e necessário nos dias atuais, é falar sobre o amor. E eu acredito que você reconhece isso também. Estamos vivendo dias difíceis, sombrios, onde de fato o que Jesus falou, que o amor de muitos irão quê? Esfriar. O amor de muitos vai esfriar. E nós estamos vivendo estes dias? Sim, nós estamos vivendo. E aqui João, ele está preocupado com isso. Lá nas igrejas da Ásia Menor. Essa carta foi escrita aproximadamente no primeiro século, entre 80 a 100 depois de Cristo. E João está aqui escrevendo porque dentro daquela comunidade estava tendo falsos ensinos, falsos mestres, dissensões, separações. Os irmãos estavam bochechudos uns com os outros. E João resolveu escrever. E João, nós estamos aqui, você deve estar perguntando, que João é esse que escreveu? Esse João que escreveu foi o apóstolo que andou com Jesus, conhecido como o apóstolo do amor. Então essa carta tinha esse objetivo de combater os ensinamentos errôneos que estavam perturbando a fé e a comunhão dos crentes. Então João escreve para encorajar os cristãos que estavam enfrentando desafios, como a expulsão das sinagogas e a tentação de compactuar com práticas idólatras. Então esse é o contexto. Mas dentro desse contexto eu quero refletir com vocês sobre o amor fraternal, o amor de Deus, e responder a pergunta: em que consiste o verdadeiro amor?
Isso é importante para mim nos dias atuais? Sim, eu considero que é importante essa reflexão. E o texto, ele nos fala e nos aponta, em primeiro lugar, respondendo essa pergunta: em que consiste o verdadeiro amor? O verdadeiro amor não consiste no amor humano. Está lá no texto, no verso 10. Você pode ler comigo? A parte A, no verso 10. Nisto consiste o amor, não em que... Até aí. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. Então, o que ele quer dizer? Esse amor, ele está se referindo aqui ao amor ágape, ao amor verdadeiro, ao amor tendo Deus como parâmetro. E nós aqui estamos vendo que o amor verdadeiro não consiste no amor humano. Não consiste. Por mais que você ame seus filhos, por mais que você ame o seu esposo, você considera, e eu também, o nosso amor falho, ou não? Então o amor verdadeiro não está na forma, no modo que o homem diz amar a Deus. Por quê? Porque o amor humano é um amor falho, imperfeito, impreciso, é um amor egoísta, individualista, é um amor interesseiro, é um amor soberbo, é um amor invejoso, ciumento, narcisista muitas vezes, e um amor grosseiro. Nós não amamos perfeitamente. Não amamos perfeitamente. Logo, a definição de amor verdadeiro, perfeito, um amor leal, não pode ser baseada na nossa forma de enxergar o amor. Não pode ser. E como enxergamos o amor? E como as pessoas enxergam o amor neste mundo? Como as pessoas enxergam? A visão de amor hoje é uma visão mais superficial e consumista. Essa é a visão de amor. Ama-se mais pelo ter do que pelo ser. Ama-se o que o outro tem a oferecer, ou não? O caráter, nos dias atuais, já não é valorizado. Ama-se a beleza, ama-se o status, ama-se a definição financeira de cada um, status social, político. O amor hoje é passageiro, o amor é descartável. Hoje você ama a sua esposa, mas amanhã, quem sabe, você não ama mais, ama outra. Hoje você ama seu esposo e amanhã não ama mais, ama outro. Esse é o tipo de amor que nós estamos vendo no mundo atual, o amor dos filmes. E João diz, em 1 João 2, 15 e 17, que nós não devemos amar o mundo. Nós não devemos amar o mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você ama este mundo, os prazeres e tudo o que ele oferece como forma de amor, o amor do Pai não está em você. E hoje está sendo valorizado um tipo de amor chamado trissal. Estão até romantizando isso. É horrível, é nojento. Filmes sendo feitos, reality show, achando que isso é normal, estimulando, inspirando corações pecaminosos a pecar. Achando que é normal você estar dentro de casa com 2 esposos, 2 esposas. Esse é um mundo, esse é amor. Isso não é amor. Isso não é amor. Isso é a forma mais nojenta do pecado sendo manifestado entre nós. Nós não podemos achar isso normal, nem que há amor ali. Não há amor, como a Bíblia nos ensina. E ele diz: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não tem ajeitadinho.
Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Agora, o mundo, os seus amores, a sua cobiça, passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente, irmãos. Então, em que consiste o amor verdadeiro? O verdadeiro amor não consiste no amor humano. Por quê? Porque o amor humano é falho, impreciso, imperfeito. O apóstolo João alerta sobre o amor, que o amor das pessoas estavam tendo pelo mundo. Quem ama e deseja o pecado não tem o amor de Deus. Fala que as pessoas devem amar demonstrando as suas ações e não apenas por palavras. O amor é a necessidade fundamental. João está dizendo isso. E nunca será suficiente se olharmos apenas para nós mesmos. Por que o homem enxerga o amor desta maneira? Por quê? Por que nós enxergamos o amor desta maneira? Por causa do pecado. Por causa do pecado. O pecado corrompeu a nossa forma de amar a Deus, de amar o próximo e a si mesmo. O pecado corrompeu. Somos inclinados ao mal, nossa natureza é pecaminosa e herdamos isso de Adão. Martinho Lutero diz: o homem é por natureza inclinado ao mal, a sua vontade não é livre para o bem, mas escravizada pelo pecado. João Calvino afirma: a corrupção do pecado se estende a todas as partes da alma, ao intelecto, à vontade e às emoções. O homem, por sua própria natureza, está inclinado ao pecado que, deixando a si mesmo, só produzirá maldade. E como esse homem pode definir o que é amor? Quantos confiaram no dia do sim, do casamento, da aliança, dizendo: vou amar até que a morte nos separe? E hoje estão distantes dessa promessa, quebrou a promessa. Jonathan Edwards disse: os homens são pecadores por natureza, não apenas por imitação, mas por uma corrupção inerente que os torna incapazes de agradar a Deus. O coração humano é como um ninho de víboras, cheio de maldade e rebelião contra Deus. Deus nos criou para amá-lo, acima de tudo. Mas o pecado, quando entrou no mundo, corrompeu os nossos desejos, a nossa vontade, o intelecto e a moralidade. São várias atrocidades que nós vemos hoje. É só ligar o Balanço Geral e tantos outros. Aqui em Pernambuco, se brincar, sai sangue da nossa televisão. E onde é que está o amor? Onde é que está o amor? Onde é que está o amor verdadeiro? O pecado corrompeu a nossa forma de amar. O ser humano se desvia do amor de Deus para buscar satisfação em outras coisas, em outros convites. Mas Jesus veio para nos redimir, nos ensinar a amar. Jesus é quem nos ensina a amar, irmãos. É Jesus. E nós temos alguns exemplos na Bíblia que mostram o quanto o amor humano é falho. Caim amou Abel de uma forma perfeita? Não amou. Caim matou o seu irmão. Em Gênesis capítulo 6, diz: naquela geração de Noé, a maldade chegou até Deus, por causa da violência que estava na terra. No livro de Oséias, retrata Israel como uma esposa infiel que se afasta do amor verdadeiro de Deus. As pessoas falharam com o Filho de Deus, falharam com Jesus, e amaram mais a religiosidade e não conseguiram ver que o amor estava entre nós. O verdadeiro amor não consiste no amor humano, porque o amor humano é falho, inconstante, facilmente seduzido por outras coisas e não corresponde adequadamente ao amor de Deus. Precisamos das lentes do Evangelho, do Espírito Santo, de Jesus, de Deus, se quisermos aprender a amar. Jeremias 31:3 diz assim a palavra do Senhor:
O Senhor lhe apareceu no passado dizendo: eu a amei com amor eterno e com amor leal a traí. Esse é o amor de Deus. É um amor que não muda. Você já falhou em suas juras de amor? Eu já falhei. Precisamos de Deus para aprender a definição de verdadeiro amor. A verdade é isso, igreja. Em que consiste? Em que consiste o verdadeiro amor? Primeiro, o verdadeiro amor não consiste no amor humano, porque esse amor é falho. E nós precisamos de Deus para aprender a amar. Segundo ponto dessa reflexão, e respondendo à pergunta: em que consiste o verdadeiro amor? O verdadeiro amor consiste no amor de Deus. Quando essa palavra consiste, ela significa naquilo que se baseia o verdadeiro amor, naquilo que é composto o verdadeiro amor. E nós vimos o que tem em nós não somos capazes de amar, nem definir, conceituar o que é amor verdadeiro, porque somos falhos devido ao pecado, e que precisamos de Cristo para aprender a amar. Então, o verdadeiro amor consiste no amor de Deus. Esse amor de Deus, diferente do nosso, é um amor perfeito, é um amor bondoso, se expressa nisso o amor de Deus, é um amor leal pelo ser humano, pela sua criação. Esse amor tem a sua essência na relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na Trindade. João aqui, quando escreveu, estava ensinando isso àqueles irmãos. Eles não poderiam perder o foco do amor de Deus e retornarem às antigas crenças e idolatria. No verso 7, leia comigo o que está escrito. Vamos te lembrar o que está no verso 7. Diz assim, no verso 7, amados, amemos. Até aí. O amor procede de quem? De Deus. Deus, Ele é a fonte do amor. Agora veja o verso 8. O verso 8. Quem não ama, por quê? O amor procede de Deus porque Deus é amor. Mas o homem, não. O amor do homem foi corrompido pelo pecado. Agora veja, o amor é um atributo moral de Deus. Esse amor é a expressão da bondade de Deus, da graça de Deus, da fidelidade de Deus, da misericórdia de Deus, e que nos faz nessa manhã estarmos aqui reunidos, aprendendo sobre isso, irmãos. Veja o verso 9, vamos ler o verso 9, o que significa? Foi assim, até aí. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. E João vai explicar de que forma. Deus manifestou, essa palavra manifestar nos diz que o amor de Deus tornou real. Não apenas real, o amor de Deus tornou visível, é um amor conhecido. Ou seja, ele está dizendo aqui que o amor de Deus está agindo, o amor de Deus está em ação. E como Deus agiu? Ele vai explicar no versículo. Veja como Deus agiu manifestando o seu amor. Vamos ler o verso seguinte, o verso não, pode votar, tá bom? A continuação do versículo. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Como? Até aí. De que forma Deus manifestou o seu amor entre nós? Enviando o seu Filho unigênito ao mundo. E a igreja sabe o que está escrito em João 3,16. Porque Deus... para que todo aquele não pereça. Nós vimos que o amor procede de Deus, vimos que Deus é amor, vimos que Deus manifestou o seu amor entre nós, e como Deus manifestou, enviando quem? Seu Filho. Quem vai lhe ensinar a amar verdadeiramente? É sua esposa ou o nosso Deus? Exatamente. Tudo muda quando a nossa visão de mundo passa a ter essa lente.
E quando ela não tem, nós sofremos amargamente ou não. Sofremos. E como sofremos. Agora, o texto continua explicando para que Deus enviou o seu Filho. Vamos ler a continuação do texto? Vamos lá, aqui no verso 9. No verso 9 ainda, tá bom? Vamos lá. Para o quê? Isso. Para que Deus enviou? Para vivermos por meio dele. Por meio de quem? De Jesus. Isso mesmo. A EBT é uma igreja bíblica demais. É uma igreja inteligentíssima. É uma igreja que os olhos estão firmados nas Escrituras. E como isso é importante, meus irmãos. Então veja, para que Deus enviou o seu Filho? Manifestou o seu amor entre nós, para que pudéssemos viver por meio dele. O que é que João está dizendo? Para que pudéssemos encontrar vida, plenitude, só em Jesus, só no amor de Jesus, para que pudéssemos conhecer o que é o verdadeiro amor. Veja que a palavra está vida, e você sabe o que está escrito em João capítulo 10, o verso 10, o ladrão vem apenas para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para quê? Para que todos tenham e vida em abundância. E essa vida transborda nos nossos relacionamentos, quando temos o amor de Deus em nosso coração. Transborda em nosso casamento, transborda na relação aqui dos irmãos na igreja. É diferente quando temos o amor de Deus em nosso coração. Quando desejamos esse amor, é diferente. E como se manifesta a nova vida por meio de Jesus? 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz: quem está em Cristo é o quê? Então o que isso significa? Significa uma nova forma de pensar em conformidade com a palavra, significa novos comportamentos, significa novo sentido para viver e enxergar a vida, significa uma nova esperança que vai além deste mundo, significa uma nova forma de se relacionar com o outro, porque no seu coração tem o amor de Deus, significa novos hábitos, uma nova fé e confiança diante das adversidades. O perdão flui naturalmente, trazendo vida e paz no coração, e relacionamentos quando temos o amor de Deus, paciência em lidar nas adversidades. Jesus é o centro dessa nova vida, onde flui um rio de água viva, irmãos. Oh, irmãos, como nós precisamos pedir: Jesus, Deus, nos ensina a amar. Precisamos clamar isso. O seu amor não é suficiente sem o amor de Deus no seu coração. E no verso 10, ele explica também para que Deus enviou o seu Filho ao mundo. No verso 10, na parte finalzinho, no verso 10, na parte final, eu queria que a igreja lesse comigo. E enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Talvez você esteja ouvindo essa palavra pela primeira vez. Propiciação. E o que significa? O que significa isso? Pois bem, propiciação significa aplacar, significa apaziguar. Mas você me pergunta: apaziguar o que, pastor? Significa apaziguar o cálice. Que cálice, pastor? O cálice da ira de Deus. Por exemplo, em Mateus capítulo 26, o verso 39, Jesus, ele disse: se possível for, passa de mim o quê? Este cálice. Se possível for, passa de mim este cálice. Mas contudo seja feito o quê? A tua vontade. E o que significa esse cálice que Jesus estava para beber? Este cálice estava cheio da ira de Deus. Devido o quê? Ao pecado do homem. Porque o pecado é rebelião contra Deus. E quem seria capaz de cessar a ira de Deus?
tinha que ser o próprio Filho de Deus. Esse era o plano da redenção. Só Ele era capaz de beber e apaziguar Deus na relação com o homem, perdoando os nossos pecados pelo sacrifício de Cristo. Em Isaías 53, o verso 5, veja o que Jesus fez por mim e por você naquela cruz. E o verso diz: Ele, porém, foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa dos nossos pecados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Jesus foi esmagado, veja essas expressões. Jesus foi transpassado devido ao nosso pecado. Jesus sofreu por você. Alguém santo, puro, teve que beber o cálice da ira de Deus. E o que esse cálice é? A metáfora do juízo de Deus, que seria contra mim, contra você. Em 2 Coríntios 5, 21 diz: pois foi por nossa causa que Deus, como pecador, tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele tornássemos justiça de Deus, falando de Jesus. João 3,36, leia comigo, João 3,36, por favor. Vamos ler todos em uma só voz? Por isso... Aí você pergunta: pastor, quem escreveu isso? Foi algum homem por aí, né, para nos dar medo? Não, quem escreveu isso aí foi Jesus. Jesus que disse isso. Quem escreveu foi o apóstolo João. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas quem se mantém rebelde por causa do pecado contra o Filho, não verá a vida. Mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Em Efésios capítulo 2, o verso 13 e 4, Paulo, ele tem uma iluminação, uma inspiração divina. Veja o que Paulo diz. É necessário lermos este texto para você entender o amor de Deus pela sua vida. Veja o que está escrito, eu vou ler, você me acompanha, por favor. Antes, todos também vivíamos como eles, satisfazendo os nossos desejos da natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros éramos por natureza merecedores de quem? Você era merecedora de quem? Da ira de quem? De Deus. Por causa de quê? Do pé? Isso mesmo. Aí Paulo continua. Todavia, aí os irmãos têm que ler o verso 4. O Espírito Santo chega, se alegra em nosso coração. Vamos ler o verso 4. Mas Deus, sendo rico, por causa do seu... Veja o que ele fez. E estando nós mortos em nossas... Por causa do pecado, nos deu juntamente com Cristo. Se você tem Cristo no seu coração, por causa do amor dele, você não vai experimentar a ira de Deus. Não é mérito nosso, é graça de Deus. É graça de Deus. Agora eu faço uma pergunta à igreja, já estou me dirigindo para o final. Sabendo que Deus manifestou o seu amor, enviando o seu Filho, para que pudéssemos ter vida e paz com Ele, perdão dos nossos pecados, o que devemos fazer? O que nós devemos saber, cientes desta informação que acabamos de ler? É mais uma informação? Não, não é. Primeira coisa, devemos ficar constrangidos. Acreditar que em Deus está o verdadeiro amor. Ter um coração grato pelo que Deus fez. Não trocar este amor sacrificial de Jesus por outros amores, pelos amores mundanos. E aprender a amar como Deus nos amou. E concluo, em que consiste o verdadeiro amor?
Em que consiste o verdadeiro amor? Vimos que o nosso amor humano é falho. Vimos que o verdadeiro amor consiste no amor de Deus, o que Ele fez por nós. Que o amor procede de Deus, que Deus é amor, que o amor dele manifestou entre nós e como manifestou, enviando o seu Filho, para quê? Para que pudéssemos ter vida e perdão dos nossos pecados diante de Deus. É isso que João está dizendo, porque outros falsos mestres estão enganando a igreja. E João está dizendo, não seja enganado não, por outros tipos de amores não. Tem um amor verdadeiro e real, e ele se chama Jesus. Agora vem um desafio para mim e para você. Em que consiste o verdadeiro amor? Estes versos nos ensinam mais uma verdade. O verdadeiro amor consiste em amar uns aos outros como Deus nos amou. Irmãos, isso é difícil. Em que consiste o verdadeiro amor? Amar uns aos outros como Deus nos amou. Verso 7, João diz, amados, amemos uns aos outros. Esse é o desejo de Deus, que amemos uns aos outros. Aí você pergunta, pastor, tem alguma exceção? Eu tenho que amar mesmo todos que estão ao meu redor? Sim, tem que amar. Pastor, eu não consigo. Você já orou pedindo isso a Deus? Não consigo, pastor. É mais fácil o quê? Amar apenas quem eu acho legal, quem pode me dar algo, aquele que torce pelo mesmo time que o meu, quem tem a mesma linha partidária, política que a minha. Satanás, aqui eu abro um parênteses, Satanás está agindo de forma sorrateira dentro das igrejas e das famílias, destruindo a comunhão por causa de política. Por causa de política. Irmãos, isso é perigoso demais, irmãos. Nós devemos amar uns aos outros. Uns só amam o que é de Lula, outros só amam o que é de Bolsonaro. Isso não é bíblico. Isso não é, isso é um amor humano, esse amor é falho. Esse amor destrói o teu lar, destrói a tua parentela, destrói a tua comunhão com Deus, destrói a tua relação com teus irmãos. Mas muitos estão cegos. Só Deus para abrir. Em que consiste o verdadeiro amor? Amar uns aos outros como Deus nos amou. O combo é completo, irmãos. Por meio de Cristo, nosso coração está moldado, ensinado a amar. 1 João 4,19 diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Só temos condições de amar quem não gostamos, ou pessoas difíceis, porque Deus nos amou. Você se acha uma pessoa fácil de amar? Eu estava até conversando com o Paulo, e não sou uma pessoa fácil, mas Deus colocou esse amor no coração dela por mim. E é Deus que coloca esse amor no seu coração pelo seu esposo. Não destrua esse amor. Ou pela sua esposa. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Deus é o centro do amor. Amar verdadeiramente é uma obra do Espírito Santo em nosso coração. O que preciso fazer para aprender a amar os meus irmãos, família, esposo e filhos de maneira bíblica? Ter o amor de Deus em seu coração e conhecê-lo. É isso. Você pedir isso ao Senhor. Amados, verso 11, concluindo. Visto que Deus nos amou assim, nós devemos amar uns aos outros. Leia comigo essa palavra, por favor. Vamos ler? Amados. Esse amor sacrificial. Ore pedindo a Deus. Ore. Jesus disse que nós devemos amar os nossos inimigos e orar pelos que estão nos perseguindo. Você está entendendo o que Deus está falando com você nesta manhã? Os laços que estão sendo quebrados nessa manhã.
por causa do amor de Deus em seu coração. Quando amamos uns aos outros, Deus é visto em nós e o seu amor permanece em nós. Deus está presente quando há amor mútuo. Igreja unida, igreja feliz. João 13:34, um novo mandamento dou a vocês. Jesus disse a mim e a você: ame uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Deste modo, todos saberão que vocês são os meus discípulos. Se fizermos o quê? Se vocês amarem uns aos outros. Esse é um mandamento, é uma ordem de Deus para mim e para você. E ele conclui o verso 12 dizendo: e o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. Gente, meus irmãos, como ouvir essa palavra com esperança, eu dizendo graças a Deus. Glória a Deus por isso, que o amor dele é aperfeiçoado na minha vida, porque eu não tinha condições de aperfeiçoar esse amor, não. Esse amor poderia ser desenvolvido como um amor interesseiro, um amor grosseiro, narcisista, individualista. E esse não é o amor de Deus. Esse não é. Por isso que o amor de Deus é aperfeiçoado no seu coração. O amor de Deus é aperfeiçoado no nosso coração. Esse aperfeiçoado é amadurecido. Eu acho que nessa manhã, irmãos, eu tenho certeza, tenho certeza, que eu e você, nós devemos pedir nesta manhã que Deus nos ensine a amar. Porque o nosso amor humano é um amor falho. E nós precisamos de Deus para nos ensinar a amar. E amar uns aos outros. Que Deus ele nos abençoe. O que aprendemos? Que o verdadeiro amor não consiste no amor humano. Consiste no amor de Deus. E amar uns aos outros como Deus nos amou. Louvado seja Deus por esse tempo, irmãos. Que Deus continue nos abençoando. E essa palavra, o Espírito Santo aplique. E que possa ser transformado em ação. Pastor Samuel. Convido a igreja a ficar de pé. Vamos orar pedindo que Deus nos ensine a amar. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pela tua fidelidade, Pai, pelo teu amor, Senhor. Obrigado por nos amar. Obrigado por nos ensinar o que é o amor, Pai. Pai, nos ensina a amar, Pai. Nos ensina. Que possamos dar testemunhos teu, por meio do nosso amor, por meio das nossas ações, Pai. Vem tirando as mágoas, os ranços, Pai. O desejo de vingança, Pai. Aquele que é incapaz de perdoar. Ó Deus, nos ensina a amar, Senhor, como o Senhor nos amou. Um amor altruísta, Pai. Um amor sacrificial, um amor gracioso. Ensina a EBT nesta caminhada a amar cada família aqui, Pai. Protege-nos, Senhor, do amor humano, interesseiro, egoísta, destruidor muitas vezes, Pai. Tem misericórdia de nós. Abençoa o nosso domingo, a nossa ida para casa. Seja cheio da tua graça. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus nos abençoe.